A espera acabou. Amanhã começa o Cartola. E nesse vídeo aqui, eu vou passar um top 5 de dicas, posição por posição, para você imitar e também para você valorizar nessa primeira rodada do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo, primeiro vídeo de dicas aí dessa rodada 1, já fizemos alguns outros aqui, mas primeiro vídeo de dicas. Tava com saudade desse tipo de vídeo aqui, é o mais tradicional. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do canal é o futebol de modo geral, mas principalmente o Cartola, né? A gente faz sempre análises bastante embasadas em números, em dados para vocês. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, vai ter vídeo de dicas toda rodada, melhores SGs, tem shorts também, enfim. Ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. E é isso. Bora aos 1000 inscritos aí que a gente tá chegando, hein? Vamos pro conteúdo desse vídeo, que é a primeira rodada do Cartola, né? Bom, a gente tava com saudade. Amanhã, sabadão, começa o Cartola. Aqui eu vou fazer um top 5 de vídeo, um top 5 de dicas, posição por posição. Eu já fiz vídeo aqui explicando como é que valoriza. Fiz vídeo com os melhores SGs também, falando um pouquinho do Cartola Express. Então, só você voltar aqui, vou deixar os cards para você acompanhar, tá? Bom, vamos falar dessa rodada aqui, primeiro, bem rápido aqui, para depois a gente passar o top 5 de dicas por posição. Bom, a rodada começa nesse sábado, às 4 horas da tarde. Então, o mercado vai fechar às 3h59. Amanhã, a gente vai ter nossa tradicional live, às 2h30 de fechamento de mercado. A gente vai ver as escalações do Palmeiras, do Fluminense, aí, que vão ter jogos 4 horas da tarde. Vamos fechar o nosso time final também. Então, bem legal aí, não perca a nossa live. Então, a gente tem esses jogos, a gente tem Botafogo e São Paulo, Bragantino e Bahia, Atlético Paranaense e Goiás, Fortaleza Internacional, Atlético Mineiro e Vasco, tudo isso no sábado. No domingo, Flamengo e Curitiba, Corinthians e Cruzeiro e Grêmio e Santos, às 6h30, fechando a rodada, né? Bom, vamos lá para o vídeo de dicas aqui, já mostrando quais são as indicações para cada posição. A gente vai começar pelo goleiro aqui, tá? Bom, eu acho que é importante para o goleiro falar dos melhores SGs para a rodada. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar o card, explicando detalhadamente os melhores SGs. Eu analisei todos os dados estaduais, o número de gols que o time tomou, quantos SGs segurou, o desempenho do adversário dele também. Aqui eu vou dar uma resumida para vocês e vou falar que os 3 melhores SGs que a gente tem aí na rodada são Palmeiras, que enfrenta o Cuiabá em casa. Palmeiras é a melhor defesa dos estaduais aí. O Grêmio enfrenta o Santos em casa. O jogo vai ser no Alfredo Jaconi, porque o Grêmio foi punido, mas mesmo assim é mandante, né? E o Santos começou muito mal o Paulistão. E o Atlético Paranaense enfrenta o Goiás. O Atlético Paranaense era um dos únicos times invictos, perdeu do CRB aí, mas um tropeço esporádico. É um SG bem legal, enfrenta o Goiás em casa também. Alguns outros SGs mais ousados, a gente tem o Corinthians e o Flamengo também, bem mais ousado pelo começo de temporada do Curitiba, tá? Inclusive, eu falei desses SGs aqui, e por coincidência foram também o que o Gato Mestre indicou, né, do Cartola, indicou justamente Palmeiras, Grêmio, e ele acabou indicando o Corinthians como mais ousado, né? Eu acho que já vale mais do Atlético Paranaense, tá bom? Bom, minhas indicações de goleiro, lembrando que a gente precisa focar em jogadores baratos para começar a valorizar, né? Eles têm pontuação menor para valorizar, vocês conseguem ver aqui do lado. Primeira indicação, o mais baratinho aqui, o Lucão do Bragantino, tá? Enfrenta o Bahia em casa, custa apenas 2 cartoletas, então se ele fizer 1,50, então mesmo que ele perca o SG, ele tem bastante potencial de valorizar. O Bahia começou mal a temporada, caiu fora na Copa do Nordeste, né? Então o Lucão é um nome legal para vocês escalarem aí, tá? Outro nome que inclusive foi escolhido como goleiro bom e barato é o Everson do Atlético Mineiro, né? É bom lembrar que o Vasco, apesar de ter caído aí no Campeonato Carioca do Flamengo, foi sempre um time que fez alguns gols, né? E o Pedro Raul, no Brasileirão do ano passado, toda vez tirava SG dos times favoritos, né? Então, é um goleiro bom, baratinho, aí 5 cartoletas, mas tem que tomar cuidado aí, porque o Vasco vem tirando alguns SGs. O goleiro que eu vou escalar, pelo menos agora, nesse esboço, é o Adriel do Grêmio, tá? O Grêmio, que tomou apenas 9 gols na temporada aí, enfrenta o Santos, que é uma das piores ataques desses estaduais. O Adriel custa apenas 6 cartoletas, então é um goleiro que faz bastante defesa também, pegou pênalti na semifinal do Gauchão, nome legal para vocês escalarem, tá? E aí vou passar mais outros 2 nomes, para quem não tá muito ligando aí para valorização. Então, são ousados porque são mais caros, mas são nomes legais, tá? O Bento do Atlético Paranaense, como eu disse, é um SG muito legal, mas custa 11 cartoletas. E o Everton do Palmeiras, custa 19 cartoletas, mas claro, tem um grande potencial de SG, tá? Vamos agora para a posição de lateral aí. E o primeiro nome que eu vou colocar para vocês, inclusive vou mostrar um card para vocês aqui, ó, é o Marcos Rocha do Palmeiras, tá? Foi escolhido também um lateral bom e barato. Palmeiras é a melhor defesa.
O Marcos Rocha no Paulistão teve 21 desarmes, um número muito bom para lateral, né? Foi o segundo melhor do Palmeiras nesse quesito. No ano passado teve uma média de 5,94 e, claro, enfrenta o Cuiabá em casa, preço de 5 cartoletas, fazendo 3 pontinhos, o Marcos Rocha já começa a valorizar, tá? Então, um nome bem legal pra gente escalar aqui o Marcos Rocha. O parceiro dele também, o Vanderlan, é um nome interessante para vocês pensarem aí. Mas o segundo nome que eu vou falar para vocês é um cara um pouquinho mais caro aí, mas que eu acho que vale a pena, tá? É o Ayrton Lucas, do Flamengo. Pô, custa 11 cartoletas, o Flamengo não vive uma fase muito boa. É bem verdade que o Flamengo não vive uma fase boa, mas o Curitiba não chegou nem na semifinal do Paranaense, então é um time que vem muito frágil. Então acho que o Flamengo tem um pouquinho de potencial de SG, é bem ousado, mas olha esses números aqui do Ayrton Lucas, tá? Dados do SofaScore, eu gosto muito de trazer evidências de dados aqui. Em 14 jogos, 15 agora, na verdade, porque não contou o último jogo do Flamengo, ele tem 3 gols, ele fez mais um gol contra o Fluminense na final do Carioca, 3 assistências, então muito participativo ofensivamente, e 3,2 desarmes por jogo, uma média muito alta. E é bom lembrar aqui do Ayrton Lucas que ele enfrenta o Curitiba, e quem tá lá no Curitiba é o William Potker. O William Potker que no ano passado cedia desarme a rodo pros adversários, né? Então é um nome bem legal para vocês escalarem, o Ayrton Lucas aqui do Flamengo, tá? Outro nome baratinho junto com o Marcos Rocha e com o Vanderlan, que não tá provável aqui, tá parecendo Dodô aqui de lateral, mas é o Rubens. Ah, não tá parecendo provável. Mas se a gente olhar aqui o Joga 10 News, que é um site que eu gosto de... que eles trazem bastante informação, eles apuram com setoristas, tudo. Eles trazem a informação do Galo, que tá em dúvida entre o Dodô e o Rubens. Então a gente pode ficar de olho. Se o Rubens for para jogo, ele é um nome bem legal para vocês escalarem. Ele tem muito desarme no campeonato, já é uma média de 3 desarmes na temporada por jogo, tá? Então, um nome legal aí o Rubens para vocês escalarem. O João Pedro também é uma indicação aqui de lateral. Seria o quinto, mas eu tô roubando ali com o Vanderlan, tá? Então, João Pedro é um nome legal, baratinho também, SG do Grêmio. Mas eu vou fechar o nosso top 5 de indicações aqui contra o cara um pouquinho mais caro, tá? Juninho Capixaba, do Bragantino. Um dos laterais com mais desarmes no ano. Ano passado, o Juninho Capixaba foi o lateral com melhor média no Cartola, né? Então, um cara que sempre vai bem nos desarmes. No meio de semana, que o Bragantino enfrentou o Taquari pela Copa Sul-Americana, Juninho Capixaba fez um gol, deu uma assistência e conseguiu mais 3 desarmes. Então, deu aquela mitada, né? Então, um nome legal. Recapitulando aqui os nomes de laterais, baratinho a gente tem o Marcos Rocha, o Vanderlan e o Rubens, tá? E dos laterais um pouquinho mais caros aqui, a gente tem o Ayrton Lucas e o Juninho Capixaba. Vou colocar por enquanto o Ayrton Lucas, tá? Vamos agora para a posição de zagueiro aí. E começando, já mostrando também um card para vocês aqui, do Lemos, do Atlético Mineiro, tá? O Lemos custa 6 cartoletas, fazendo 3 pontos e meio, ele já começa a valorizar, tá? E os números muito impressionantes do Lemos é que ele tem, em 8 jogos pelo Galo, são 16 desarmes. A média muito boa para zagueiro, 2 desarmes por jogo, o zagueiro não costuma fazer isso. E ele cometeu apenas 3 faltas, então é um zagueiro bem limpo aí. 80% dos duelos ganhos e já tem uma assistência. Juntando com esse potencial de SG, acho que é um nome legal para vocês escalarem. Uma indicação legal, como é que eu tenho acesso a esses cards aí? A gente tem nosso grupo gratuito aqui no Telegram, vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem. Inclusive tem liga premiada aí, lá no grupo do Telegram para vocês conferirem e participarem, ainda tem vaga, tá? Então entra aí e dá aquela conferida que é bem legal. Bom, falei do Lemos aqui, zagueiro baratinho, nome legal para vocês escalarem. Outro zagueiro baratinho que eu gosto para essa rodada é o Bruno Mendes do Corinthians, tá? Como vocês viram aí, o Gato Mestre indicou como um SG ousado. Eu acho que é um SG legal para a rodada, principalmente porque o Cruzeiro é o pior desempenho entre os times da Série A. O Cruzeiro foi muito mal nos estaduais, aí quase que não passa para o mata-mata, eliminado pelo América Mineiro, perdeu do Náutico ontem na Copa do Brasil, então vive uma fase bem ruim aí o Cruzeiro, tá? O Bruno Mendes é um zagueiro que tem uma média de 1,4, 1,5 desarmes por jogo. O Gil, parceiro de zaga dele, acho que também é um nome legal para vocês pensarem aí, tá? Minha terceira indicação, por 8 cartoletas, Bruno Alves do Grêmio, tá? Vou mostrar também mais uma evidência aqui do SofaScore. No último jogo aí contra o ABC, além de segurar o SG, o Bruno Alves fez 4 desarmes, um número muito alto, conseguiu 8 cortes, 3 interceptações. E o Bruno Alves já tem 3 gols no ano, tá? É um dos zagueiros que mais fez gol na temporada. Então, Bruno Alves é um nome legal para vocês escalarem aí, né? Um nome que não tá provável aqui, do Atlético Paranaense, é o Pedro Henrique, tá? Se ele for pro jogo, é um nome legal.
Se ele não for pro jogo, aqui tá aparecendo o Thiago Heleno como provável. Se ele não for pro jogo, eu gosto do Zé Ivaldo, tá? Talvez valha a pena colocar um de titular e o outro no banco, tá? Zé Ivaldo ou Thiago ou Pedro Henrique são nomes legais do Atlético Paranaense para vocês escalarem. Então a gente já passou Bruno Mendes, Maurício Lemos, o Pedro Henrique aqui e o Bruno Alves. E eu vou fechar com o Fabrício Bruno. Também tem 3 gols na temporada, custa apenas 7 cartoletas, tá? Se você não tá ligando para valorização, Gustavo Gomes e Murilo são os melhores zagueiros aí, tanto nos estaduais como do ano passado, tá? Mas eu acho bem ousado para essa rodada começar com um zagueiro tão caro. Eu vou escalar nesse time aqui o Lemos e o Bruno Alves e o Bruno Mendes do Corinthians. Cadê o Bruno Mendes aqui do Corinthians? E o Bruno Mendes. Então a gente fecha a nossa zaga assim, ó. Adriel, Ayrton Lucas, Bruno Mendes, Maurício Lemos e Marcos Rocha. Vamos aí pro meio de campo pro nosso ataque? Se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele like que ajuda demais aqui a gente crescer o canal, tá bom? Então vamos para os meios de campo. E o primeiro que eu vou indicar para vocês, voltando aqui para o nosso card aqui, é o Cristaldo do Grêmio, tá? Em 13 jogos, agora também atualizando, em 14 jogos, ele tem 3 gols e 7 assistências no campeonato. O segundo jogador que mais participou em gol do Grêmio, é o corredor de bola parada do time e líder de assistências. E o Santos é o time que mais tomou gol entre os times da Série A, tá? Custa apenas 8 cartoletas. E aí eu sei que muita gente está em dúvida entre o Cristaldo, o Vina e o Bitelo, tá? Trazendo alguns números, eu falei que o Cristaldo tem 3 gols e 7 assistências, o Vina tem 3 gols e 2 assistências, e o Bitelo tem 5 gols e 4 assistências, tá? Então, realmente, o Cristaldo tem números um pouquinho melhores, mas eu acho que os dois valem aqui, tá? Inclusive, minha segunda indicação vai ser o Bitelo aqui do Grêmio, tá? Um cara que vem desarmando bastante também. Outro nome que eu vou passar para vocês é o Gabriel Menino do Palmeiras. Tá jogando muito bem. Na temporada já tem 6 gols. Sem o Veiga jogando, ele é o corredor de bola parada aí do Palmeiras, tá? E o Palmeiras é um time que faz muito gol de bola parada. 35% dos gols do Palmeiras na temporada foi de bola parada. Então o Gabriel Menino é um nome bem legal para vocês escalarem. Tem assistência, tem alguns desarmes também, tá? Então, já vamos colocar aqui no nosso time o Cristaldo e o Gabriel Menino. Falei que mais uma indicação é o Bitelo aqui. E o quarto nome que eu vou colocar aqui no meu time, inclusive, que é um nome interessante para vocês escalarem, é o Bruninho do Bragantino, tá? O Bruninho, que na temporada, deixa eu pegar a minha colinha aqui, já tem 3 gols e 2 assistências. Além disso, ele é um jogador que finaliza muito, custa apenas 6 cartoletas. E o Bahia, como eu disse, não vive uma fase muito boa na temporada, né? Foi eliminado na Copa do Nordeste. Quem lembra aí? Na Copa do Nordeste tomou 6-0 do Sport, né? Então, o Bruninho é um nome legal de vocês escalarem aqui do Bragantino, tá? Vou fechar meu time com ele, é um nome mais ousado aqui, mas acho que é bem legal. Então, eu passei 4 nomes. O quinto que eu vou falar para vocês aqui é um cara mais focado em desarmes, tá? É o... Ah, não tá provável. Era o Otávio aqui do Atlético Mineiro. Ele custa apenas 6 cartoletas, diante do levantamento do SofaScore, nos últimos 5 jogos ele fez 30 desarmes, tá? Então é uma média muito alta. Entrou o Batalha aqui, que fez gol, inclusive, pelo Atlético Mineiro na estreia dele, né, na Copa do Brasil, e também teve um número bom de desarmes. Pode ser um nome interessante. Então, já que não tem essa opção aqui, eu vou passar um outro nome para vocês, que é um pouquinho mais caro aqui, que é o Arias, do Fluminense, tá? 14 cartoletas, mais caro, mas ele tem muitas participações em gol já na temporada, são 10 participações em gol, e é um cobrador de bola parada do Fluminense, tá? Então, fechamos nossas indicações de meia, e vamos agora para o nosso ataque aí, tá? E aí, para mostrar o nosso ataque, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, inclusive, falando do espião do Cartola aí, que eu roubei aqui a arte dele aqui do Instagram, mas eu já tinha feito esse levantamento, inclusive fiz vários shorts falando dos jogadores que tinham mais participações em gol no ano, tá? Mas a arte dele ficou bem legal. Então, os jogadores que têm mais participações em gol no ano aqui, ó, Cano, Pedro, Lucero, Hulk e Luiz Soares, o top 5. E aí tem os outros nomes aqui, né? Eu acho legal falar desses nomes, porque, claro, atacante a gente está buscando participação em gol. Mas minha primeira indicação vai ser o Paulinho do Atlético Mineiro, tá? Jogador baratinho, como eu disse, é importante escalar jogador barato, custa apenas 8 cartoletas, tá? O Paulinho, em 16 jogos, tem 7 gols e 5 assistências, tá jogando muito bem. Artilheiro da Libertadores aí com 4 gols, né? Em média básica, ele tem quase 3 pontos, que média básica é o que o jogador consegue de desarmes e finalizações. E para quem é mais supersticioso aí, tem a lei do ex contra o Vasco, né? Então, nome legal aí para vocês escalarem, o Paulinho do Atlético Mineiro. Vamos falar dos jogadores caros aqui. Ó,
é válido escalar jogadores caros aqui, tá? Mas pensando em pontuação. Se eles não mitarem, eles vão perder cartoleta. E eu fiz o vídeo explicando por que é importante ganhar cartoleta nesse começo de ano. De qualquer jeito, dos caros aqui, eu acho que os mais indicados são o Pedro, do Flamengo, tá? É um cara que enfrenta o Curitiba, que é um time que tá bem fraco no ano. O Cano, que é o artilheiro do ano na temporada, enfrenta o América Mineiro, que é um time bem mais duro, jogando fora de casa, tá? Então é um jogo bem mais difícil. E o Soares aqui do Grêmio, que inclusive eu cheguei a falar que ele ia estar no meu time, ele tá como dúvida aqui no Joga 10 News, deixa eu mostrar para vocês. E como a gente não vai ter muita informação sobre isso, ó, porque o jogo dele é lá longe, eu tô com o pé atrás de escalar o Soares, tá? Então acho que vale o Pedro e o Hulk do Atlético Mineiro, tá? Acho que são dois bons nomes. Como eu vou ter o Paulinho no meu time aqui, eu vou escalar o Pedro do Flamengo, tá? Pedro vem fazendo muitos gols aí, é o principal nome do Flamengo na temporada, acho que vale escalar sim. Então, a gente falou do Pedro, do Hulk, do Paulinho aqui, ó, que a gente vai escalar, e aí eu vou passar dois nomes bem baratinhos para vocês que eu acho que é bastante interessante. Arthur do Palmeiras, 7 cartoletas, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá em casa, juntamente com o Endrick, tá? É um nome bem legal para vocês escalarem, custa apenas 6 cartoletas, e o Cuiabá a gente sabe que é um time bem frágil, o Palmeiras jogando em casa é bastante favorito. Então, Arthur ou o Endrick, né? Eu tô bem em dúvida ainda. Na live a gente vai aprofundar essa discussão entre os dois. Mas a princípio eu vou falar aqui do Arthur, tá? É um jogador que gera mais scout. E o último nome que eu vou falar de jogador baratinho aqui é o Lucero do Fortaleza. Vocês viram ali que ele tá entre os jogadores que mais participou de gol, né? São em 20 jogos, 12 gols e 6 assistências. Sendo que nos últimos 8 jogos do Lucero, ele tem 7 gols e 5 assistências. Em todos esses jogos ele participou de gol. Então o cara que tá voando, tem um jogo não tão fácil quanto o Internacional, mas acho que vale a pena tentar buscar uma mitada aí com ele, tá? Por enquanto, para fechar o nosso time, eu vou fechar com o Arthur aqui do Palmeiras, tá? Mas quem sabe a gente não muda pro Lucero. Bom, então a gente fechou o top 5 de indicações. Lembrando que no ataque tem sempre muitos nomes legais pra gente escalar aqui. Tem o Alejandro do Bragantino, que acho que agora tá até como dúvida, né? O Keno, o Everton Cebolinha, enfim, vários nomes. O Roger Guedes, que tá voando também frente ao Cruzeiro. Mas aí eu escolho 5 para dar de indicação para você, tá? Nosso técnico aqui, acho que tem 3 nomes bem simples. Paulo Turra, o Pedro Caixinha e o Fernando Lázaro. Por enquanto eu vou com o Paulo Turra aqui do Atlético Paranaense, tá? E nosso capitão, por enquanto, vai ser o Pedro Queixada, né? Lembrando que mudou a regra esse ano, ao invés de valer 2 vezes a pontuação, dobrada a pontuação do capitão, vale só 1,5, tá? A pontuação. Lá na nossa live a gente vai fechar o nosso time, vai escalar nosso banco de reservas também, então vale a pena muito conferir a nossa live e não perder. Lembrando, às 2h30 a nossa live, ativa o sininho para não perder, né? Caso você esqueça, tá bom? E é isso, pessoal. Saudade de trazer esses vídeos aqui com dicas. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Falou!